Sintomatologia de doenças de plantas. As doenças de plantas, como falamos na aula passada, elas podem ser do tipo bióticas ou abióticas. Nessa aula, vamos dar ênfase às doenças bióticas ou infecciosas, lembrando que alguns dos critérios para classificar uma doença é a interferência prejudicial nos processos fisiológicos da planta, resultando em sintomas. E afinal, o que é um sintoma? O sintoma é a manifestação das reações da planta a um agente nocivo. Nessa figura, podemos ver alguns tipos de sintomas mostrados pela planta após o ataque de um patógeno. Mas nessas cenouras aqui, alguma coisa me chama a atenção. Parecem um pozinho. O que eu tenho aqui? Na verdade, se eu olhar em maior detalhe, eu posso ver que são as estruturas do patógeno, seus esporos que estão aflorando na superfície da cenoura. E isso eu considero um sintoma? Na verdade, nesse caso, consideramos um sinal, quando as estruturas do patógeno estão exteriorizadas no tecido doente. Nas imagens do lado direito, uma microscopia mostra conídeos formados nessa superfície. E mais à direita ainda, eu tenho um esquema desses conídeos. Conídeos, para lembrar vocês, são os esporos assexuados dos patógenos de plantas. Além disso, as estruturas do patógeno, elas podem ser mostradas não só pelos fungos, mas elas podem ser mostradas por bactérias. No lado direito, eu tenho um sinal de uma bactéria, mostrando ali numa gota, uma gota cheia de bactérias, uma gota cheia de uma suspensão bacteriana, possivelmente causada por uma doença infecciosa na qual a bactéria está colonizando o sistema vascular da planta. Do lado esquerdo eu mostro para vocês que o sinal não é só considerado como o patógeno se mostrando no tecido doente, mas o produto da interação do patógeno com o hospedeiro, nós também podemos considerar como um sinal. Ali eu mostro um abacaxi para lembrar vocês que existe uma doença na cana-de-açúcar, que eu estou mostrando os sintomas ali no tolete, que causam a podridão abacaxi. Essa doença recebe esse nome por conta de quando o patógeno começa a infectar esses toletes, no processo de fermentação do açúcar da cana, é liberado um cheiro de abacaxi maduro. Então, o cheiro aí, no caso, é um produto dessa interação do patógeno que está causando esses sintomas de avermelhamento, mas esse cheiro eu considero como um sinal. É importante frisar para você que quando a gente tem um sinal mostrado pelo hospedeiro, a diagnose se torna muito mais fácil, porque os sintomas, como mostramos na aula passada, eles são bastante semelhantes, por exemplo, de uma doença biótica com uma doença abiótica. Mas a pergunta que eu faço agora, uma doença, ela é sempre caracterizada por apenas um sintoma? Não, isso não é verdade. Uma doença, ela é classificada com um quadro sintomatológico. E o que é um quadro sintomatológico? É uma sequência completa de sintomas apresentados durante o desenvolvimento de uma doença. Ou seja, para essa planta de bananeira ali do lado direito chegar até o sintoma de murcha, ela precisou passar por vários tipos de sintoma ao longo do processo infeccioso. Por exemplo, o amarelecimento foliar progressivo que vocês estão vendo acima. Ou seja, a murcha foi
sintoma final mostrado pela planta após o ataque de um patógeno. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês dois tipos de classificação de sintomas. Um, que eu começo aqui, é baseado na localização do patógeno. Existem dois tipos de classificação. Um sintoma que chamamos de primário e um sintoma secundário ou reflexo. No sintoma primário, a ação direta do patógeno, ela acontece no mesmo órgão em que a planta está exibindo o sintoma. Ou seja, se a planta está exibindo um sintoma de uma mancha foliar, o patógeno ele vai estar presente nessa mancha. Dessa maneira, eu considero esse sintoma de mancha um sintoma primário. No caso dos sintomas secundários ou reflexos, os sintomas eles são exibidos pela planta num órgão distante do local em que o patógeno está atuando. Por exemplo, eu vejo um sintoma foliar, uma murcha, mas na verdade o patógeno ele não está presente ali exatamente na folha. A sua ação está acontecendo, por exemplo, na raiz ou no colo da planta. Para quem não sabe, colo é aquela região bem próximo às raízes, ao solo, aquela região do caule bem próxima a essa parte da planta. Só para ilustrar vocês, então eu considero, por exemplo, uma mancha foliar como um sintoma primário, porque a planta está mostrando o sintoma na folha e o patógeno está presente nessa folha. E um sintoma reflexo ou secundário, uma murcha. Novamente, eu estou vendo sintomas foliares, mas se eu procurar para fazer um isolamento, por exemplo, do patógeno nessa folha, eu não vou encontrá-lo, porque na verdade ele está atuando na raiz. Eu só estou vendo um sintoma que está refletindo o que ele está causando na raiz, por exemplo, o entupimento dos vasos. O segundo tipo de classificação dos sintomas de doenças de plantas é baseado nos sintomas morfológicos. Um sintoma morfológico é quando eu tenho uma alteração visível na forma e na anatomia dos órgãos da planta, decorrente da ação de um patógeno. Quanto aos sintomas morfológicos, eu posso classificá-los de duas maneiras: sintoma necrótico e sintoma plástico. De maneira geral, no sintoma necrótico, o patógeno, quando infecta, quando ele ataca uma planta, ele vai causar a morte das células em que ele está atacando, porque ele precisa se alimentar daquele conteúdo celular, mas só o faz depois da morte daquela célula. O sintoma necrótico é todo aquele sintoma que vai preceder a uma necrose daquele tecido. O sintoma necrótico, geralmente, eu sublinho aí o geralmente, ele está relacionado a doenças causadas por bactérias e por fungos. No caso do sintoma plástico, as anomalias que eu vejo por conta da ação do patógeno, elas são decorrentes de uma alteração na forma ou no conteúdo dos tecidos doentes. Nesse caso, os patógenos que levam ao sintoma plástico, na maioria das vezes, eles precisam daquela célula viva para se alimentar. Porque se eles causassem a morte daquela célula para se alimentar, eles iam estar causando o seu suicídio. Então, geralmente, a gente associa sintomas plásticos a doenças causadas, por exemplo, por vírus e por fitoplasmas. Agora eu vou mostrar para vocês uma série de imagens de alguns sintomas necróticos, os principais e mais frequentes, e de alguns sintomas plásticos. Vou começar com sintomas necróticos. O amarelecimento
é um sintoma muito frequente nas folhas das plantas atacadas por patógenos e ele é considerado um sintoma necrótico. O dumping off, esse termo em inglês que ganhou destaque aqui nos nossos livros, ele é o tombamento de plântulas, ou seja, das plantinhas que ou ainda não emergiram, e isso eu chamo de um dumping off de pré-emergência, ou daquelas que acabaram de emergir. Eu chamo isso de um dumping off de pós-emergência. Do lado esquerdo, a gente vê a região do colo dessas plântulas, ela está mais necrosada, mais escura, e isso faz com que essas plantas tombem no campo ou mesmo na bandeja em que foram semeadas. Do lado direito, eu mostro um dumping off para vocês com algumas plantas que tombaram pós-emergência, mas a gente vê uma reboleira grande com a ausência dessas plântulas. Isso é um dumping off de pré-emergência, ou seja, a podridão, a necrose do tecido, a morte, aconteceu antes mesmo da plântula emergir do solo. A mancha é um outro sintoma necrótico muito importante e muito frequente. Mumificação é um termo que damos principalmente à perda muito rápida de água de um tecido, principalmente dos frutos. Esse tecido ele resseca por conta da perda de água e ele se torna endurecido. A mumificação é um problema muito grande porque esse fruto mumificado ele vai servir de fonte de inóculo para os demais que estão na área. Eu chamo esses frutos mumificados de múmias. Um outro tipo de sintoma necrótico bastante evidente, bastante frequente nas doenças de planta, são as podridões. As podridões, elas podem ser do tipo aquosa ou mole, e elas podem ser do tipo secas ou duras. Quando eu falo de podridão do tipo seca ou dura, significa que não há extravasamento e nem deformação evidente do tecido que está apresentando esse sintoma. No caso da podridão aquosa ou mole, o tecido todo se deforma, se degrada e ele se torna liquefeito, muitas vezes exalando um cheiro bem característico, um cheiro bem desagradável. Em relação aos sintomas plásticos, como eu falei, muitas vezes relacionados a doenças do tipo viróticas ou causadas por fitoplasmas, por exemplo, eu posso salientar para vocês a clorose, que é diferente, por exemplo, de um amarelecimento. A clorose é um esmaecimento do verde da folha por conta de que as clorofilas elas estão atuando de maneira desordenada e pouco eficiente naquele tecido. Já no caso do amarelecimento, ele ocorre porque aquela célula foi necrosada, foi morta e os cloroplastos não estão mais atuando. Vocês conseguem notar a diferença? Mosaico muitíssimo característico de doenças viróticas, ele é mostrado como regiões verdes intercaladas com regiões amarelas, principalmente nas folhas de plantas atacadas por vírus. Um outro sintoma bastante comum em doenças de plantas é o que chamamos de enfesamento ou nanismo. O enfesamento ou nanismo nada mais é do que o subdesenvolvimento das plantas. Do lado esquerdo, eu tenho dois vasos em que eu comparo uma planta sadia, do lado esquerdo, e o vaso do lado direito, ele está com uma planta
com subdesenvolvimento. Esse subdesenvolvimento eu posso chamar um sintoma plástico de enfesamento. Na figura do lado direito, eu vejo algumas plantas em uma fileira com um crescimento normal, e do lado esquerdo eu vejo essas plantas subdesenvolvidas, muito pequenas, mostrando então sintoma de nanismo ou enfesamento. As galhas são o resultado da hipertrofia, ou seja, o crescimento do tamanho das células, e da hiperplasia, ou seja, o aumento do número das células, quando atacadas por um patógeno. E para finalizar, a verrugose, que também é uma hipertrofia e uma hiperplasia dos tecidos da epiderme, do fruto, por exemplo, principalmente, e que, apesar desse aspecto meio escurecido, não é um sintoma necrótico, porque não está ocorrendo a morte desse tecido. Muito pelo contrário, ele está se dividindo muito rapidamente e está causando esse tipo de verrugas na superfície do fruto. Não podemos confundir verrugose com cancro. O cancro é um tecido que foi necrosado, proveniente de ataques principalmente de bactérias, mas também de fungos, e ele é um sintoma necrótico.